Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para fazer a análise da Cielo, sim, a Cielo, ou o que eu gosto de chamar de o conto da síndrome do Dead Man Walking, ou seja, o homem morto que ainda não sabe que está morto e ainda consegue caminhar. Então, assim, como disclaimer para a gente começar, por respeito a vocês, por respeito à galera que me assiste e tal, essa análise é baseada em fatos, então assim, é baseada no que eu vejo ali da empresa, novamente, fatos, a minha opinião sobre o papel. Quem está comprado e costuma levar avaliação negativa para o lado pessoal, talvez seja melhor não assistir, parar por aqui. Não é uma avaliação positiva, isso eu posso adiantar já de cara, então assim, talvez seja melhor ficar por aqui. E lembrando sempre, isso daqui é a minha visão do papel, é a minha opinião sobre o papel. Então assim, se você pensa diferente, se você vê de uma outra forma, show de bola, a gente pode conversar sobre o assunto, discutir, mas saiba que eu estou torcendo por você para que dê tudo certo e que isso daqui é pura e simplesmente a visão que eu faço do ativo, tá? Então eu vou dar até uma paradinha aqui para a galera que quiser desligar e fazer alguma outra coisa com o tempo do seu dia. Seguindo, para vocês que ficaram, eu poderia começar a análise e focar ali nos pontos da operação, ou seja, poderia analisar a fundo a questão operacional da empresa e ali dar uma olhada na margem EBITDA, que está caindo quase religiosamente desde 2013. Então, assim, com exceção de 2016 para 2017, que ela subiu ali meio ponto percentual, ela vem caindo religiosamente desde 2013. Em 2013 com 53,1% de margem EBITDA, em 2018 com 39,7% de margem EBITDA, uma queda considerável, e agora no segundo trimestre de 2019, batendo ali 26,7%, frente a 39,2% no segundo trimestre de 2018, então a gente vê aí que vem uma redução considerável. Eu poderia focar no EBITDA como valor absoluto, caindo desde 2016, tá? Hoje atingindo 4,63 bi de EBITDA em 2018, uma queda quando a gente compara o segundo trimestre de 2019 ao segundo trimestre de 2018 de 34,7% no valor absoluto, então não é pouca coisa, atingindo ali 748,7 milhões de reais. Eu poderia focar no lucro líquido e na margem líquida, que também vem fraquejando há anos. Nesse trimestre agora, a gente vê ela atingindo uma margem líquida de 15,4% frente a 22,1% no segundo trimestre de 2018. E eu poderia até dar uma olhada no yield de receita líquida, que está afundando desde 2016. Porém, eu acho que todos esses pontos são o quê? Sintomas de uma questão consideravelmente maior, estrutural, que eu comento corriqueiramente no live, mas que agora eu peguei mais a fundo para comentar no vídeo, tá? Então, assim, eu acho que basicamente o problema real são dois problemas. A incapacidade da diretoria de ver que o jogo está perdido e aceitar e atuar de acordo. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que o setor está em extrema mudança e a empresa não tem a menor condição, no meu ponto de vista, de lutar para conseguir recobrar qualquer tipo de semelhança com vitória nesse meio tempo, tá? Então assim, a gente começa pelo segundo ponto, que é justamente para entender por que o setor morreu e ele ainda não percebeu, né? Então basicamente a gente tem ali, o primeiro ponto, né? Que é justamente o que mostra ali a inevitabilidade dessa tese de investimento, tá? Ou de não investimento, né? Os métodos de pagamento estão mudando. Acabou, não tem o que fazer, a gente vê isso aí no mundo todo, quem acompanha a notícia sabe que os métodos de pagamento estão mudando. Segundo ponto, cada vez é menor a necessidade de intermediário, tá? Que é justamente o trabalho que a Cielo faz, intermediária financeira, tá? Intermediação financeira. A gente tem QR Codes, tá? Que são aqueles códigozinhos que você mira o celular. Isso daí está sendo, por exemplo, utilizado em larga escala na China, que já mostra uma viabilidade de aquilo ali operar em escala, tá? A gente tem pagamento por celular, que dispensa a maquininha, porque o celular é um computador de bolso, então você não tem necessidade de maquininha, tá? À medida que isso se popularizar aqui no Brasil, a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais. Além disso, a gente tem startup de transferência de peer-to-peer, P2P, ou seja, de uma pessoa para outra, e aí eu queimo mais uma sequência, uma seção ali de intermediação financeira que deixa de ser necessária à medida que isso vai se popularizando. Ainda não é no momento, mas vai chegar nesse ponto, tá? A gente vê isso sendo aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos de forma muito mais forte e popularizada. E a redução da estrutura e da formalidade bancária, tá? E isso daí a gente vê bastante aí desenvolvendo em fintechs. A gente vê cada vez mais empresas que exigem menos para você ter uma conta bancária, tem uma facilidade maior de você operar e atuar com aquilo. Isso é ótimo, mas é mais um ponto aí que pega justamente nessa intermediação financeira. Como terceiro ponto do porquê que o setor morreu e ainda não percebeu, grande parte
dos métodos ainda não foram implantados no Brasil e por isso a gente não vê aquilo ali afetando negativamente de forma muito agressiva e afundando a Cielo. E é isso que permite o quê? Essa síndrome de Dead Man Walking. A pessoa que já está morta, mas ainda não percebeu que está morta e continua atuando ali, tá? Porque a empresa ainda não foi atingida por essa avalanche que está vindo. É como se você olhasse um tsunami vindo da distância. Você ainda não morreu, mas você não tem como escapar, não tem o que fazer. Eventualmente aquele tsunami vai te levar embora. Então você já está morto, você não tem como planejar um longo prazo aí, mas ainda não aconteceu efetivamente o momento final, tá? E aí você me pergunta, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer para questionar o que o Cassiano está falando é, Cassiano, a empresa pode expandir para aqueles setores que você citou e evoluir. Tá ok? Então sim, ela pode, tá? Uma vez que for viável esse business no Brasil, ela poderia, por exemplo, ser inclusive a first to market, poderia ser a primeira a começar a atuar aqui no Brasil nesse tipo de coisa, QR Code, pagamento celular, etc e tal. Vai exigir investimento, mas a empresa poderia fazer isso sim. Porém, a questão é o quê? Uma vez que isso fique viável no Brasil, ela vai atrair competição. Por quê? Porque o mercado não fica paradinho ali com algo que vale a pena e que dá dinheiro de graça esperando para sempre, né? Então, uma vez que isso daí fique viável e popularizado aqui no Brasil, com melhoria de celular da população e por aí vai, isso daí vai atrair competição. E aí, quando a gente fala de competição, a gente está falando aqui, ó, QR Code, por exemplo, que é um dos pontos que eu citei antes, a gente tem a Tencent, que é uma gigante chinesa, um aplicativo com tudo quanto é coisa, inclusive eles têm uma versão deles do WeChat, que é chamado WeChat, que é tipo um Tinder, tá? Até isso eles têm, que já atua com QR Code para pagamento em grande parte da China, então já tem ali um Proof of Concept, uma prova de conceito, já provou que consegue fazer. Além disso, a gente tem aqui no Brasil a Iti, através do Itaú, que deve começar a atuar com isso ainda esse ano, então competição forte ali a gente vê, de gente grande. Pagamento por celular, a gente tem Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, só para citar o comecinho ali, só gente grande no setor, tá? Mais uma cacetada de outros players, mas os grandes ali já assustam. Transferência peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, a gente tem todos os anteriores envolvidos nisso, que eu citei agora, Apple, Google, Samsung. Além disso, startups, e além disso, o projeto Libra aí do Facebook, que se vier a ser viabilizado, é mais um que vai favorecer esse negócio de peer-to-peer, de transferência direta de pessoa para pessoa, o que vai comer mais um pouco ali na competição, se ela resolvesse alterar a atuação dela para esse setor. Como último setor ali, a gente tem a redução ali de estrutura e formalidade bancária de conta digital, empréstimos, que aliás é justamente um ponto ali que a Cielo está querendo expandir. A gente tem o Banco Inter, que acabou de receber 1 bi de injeção de capital através dessa emissão de ação que eles fizeram agora, 1 bi de reais, né, do SoftBank. Só para você ter uma noção, o SoftBank é um grupo, um player japonês gigantesco e forte, que tem atuado bastante em tecnologia, especialmente voltado para tecnologia financeira. Então não é qualquer brincadeira, tá? É gente grande que está entrando ali no Banco Inter para possivelmente ajudar eles a formalizar, a fomentar a operação deles aqui no Brasil. E o Nubank, recentemente, que através da última levantada de capital aí, atingiu o valor de 10 bilhões de dólares, não é um valor pequeno, isso daí é só um player, uma fintech do mercado que a gente está falando, tá? Então assim, a gente vê que não é o melhor horizonte para estar posicionado. Seguindo, a gente volta ao quê? Ao primeiro ponto, a questão da diretoria, né? Então assim, a incapacidade da diretoria de ver, ou assumir que vê, porque às vezes ele parece que eles veem, mas não querem admitir o final, que o final está próximo, tá? Então assim, eu faço essa distinção de que às vezes eles não querem ver, porque o Caffarelli, quando fala na teleconferência, ele deixa claro que ele está tentando passar um peixe ali, mas eu não sei o quanto ele acredita naquilo, porque eventualmente uma frase ou outra vem meio embaralhada no sentido contrário do que ele está falando, tá? Então a gente vê ali, vamos dissecar a diretoria, tá? Primeiro, decisão de mudança de foco, tá? Eles resolveram agora que eles vão mudar nesse segundo trimestre de 2019, resolveram formalizar que eles vão mudar foco de margem para market share. E aí, qual é o ponto? O ponto é que assim, ó, eu não acho que eles estão perdendo a guerra por causa deles, não é uma incapacidade deles. Eles estão perdendo a guerra porque o setor mudou e eles não têm muito o que fazer. E aí a gente entra justamente na cegueira da diretoria, tá? Eles estão querendo brigar contra um negócio que não tem muito o que fazer, na minha opinião, é simplesmente aceitar que aconteceu, tá? E aí, assim, em um momento da história, pra gente pensar assim, pô, Cassiano, mas não tem mesmo como brigar e tal, porque brigar por market share seria mais interessante. Olha, em um momento da história, cavalo foi uma baita de uma tecnologia, tá? Avançada para poder arar a terra. E aí, assim, até o momento que aquilo ali não foi mais. E a mesma coisa acontece com as maquininhas. Foi uma baita tecnologia para poder viabilizar método de pagamento até o momento que não é mais, tá? E aí me lembra de um conto de outrora, né? Onde o Sir Waldorf Hamlet reduziu a margem dele, fez esse mesmo movimento, reduziu a margem dele para aumentar a market share, para manter os cavalos dele no máximo de arados possível, tá?
Hoje, esse Sir Himlet tem 100% do market share, que se resume a 2 cavalos, que se apresenta numa feira medieval em New Witchwick, para mostrar como é que se fazia antigamente. Então daí você tira uma noção do que eu estou falando, tá? Obviamente essa história é inventada, é claro que é uma história inventada, mas vocês entendem meu ponto, certo? Então assim, ter 100% de uma torta, ou seja, o market share total de uma torta, que vai virar um muffin, que vai virar eventualmente só azeitona da empada, não é propriamente um plano quando a gente fala de longo prazo, certo? Passando mais adiante, para ver aí a confusão da diretoria, tá? Quando a gente vê ali o Caffarelli, ele fala a frase, e aí eu procurei pegar a frase exatamente como ele fala na teleconferência: vai ganhar quem atender bem os seus clientes. E aí ele cita outros pontos que na verdade são muito mais relevantes do que esse que ele falou, mas a frase é: vai ganhar quem atender bem seu cliente. Não vai. Não vai por quê? Porque a gente está falando de intermediação financeira. A gente não está falando da Gucci, tá? Não é a Gucci, não é a Prada aqui. É intermediação financeira. Então vai ganhar quem der menos trabalho e quem custar menos para o cliente. É isso, é esse o povo que vai ganhar. Então assim, isso daqui mostra para mim uma confusão considerável da diretoria. A gente vê isso novamente quando ele fala outra frase: o nome do jogo hoje é a experiência do cliente. Sim, o cliente não quer ter experiência nenhuma quando ele está pagando, ele quer pagar e ir embora. Ele não quer que aquilo ali vire uma experiência. Nesse sentido, 100% correto, mas não foi esse o ponto que ele quis passar, você entende? Eventualmente nessa confusão, por que eu chamo de confusão? Porque eventualmente o Caffarelli começa a mostrar um pouco de lucidez, isso daí tudo minha opinião, tá? E a frase sai: quem vai ganhar esse jogo é quem tiver escala. E aí a gente vê ali meio que, vem cá, quem vai ganhar é quem atender melhor o cliente ou quem tiver escala? Mas tudo bem. Quem vai ganhar esse jogo é quem tiver escala. Sim, exatamente. E quem tem escala não é a Cielo. Eu sinto muito, mas quem tem escala é a Apple, é a Samsung, é a Google, é a Tencent, é o SoftBank. Não é a Cielo que tem escala. E aí justamente ele tá provando o ponto que ele não quer, no sentido contrário do que ele está fazendo, certo? E aí, como último ponto dessa confusão, é a percepção do ambiente competitivo. Eles têm uma ideia clara de que o ambiente está cada vez mais competitivo e mais agressivo, porém, como eu disse antes, isso nem começou ainda. A gente nem teve player grande de fato entrando agressivamente no meio de pagamento aqui no Brasil. A gente está começando a ver algo incipiente de pagamento por celular agora, recentemente. Então, assim, isso daí é o começo da competitividade, tá? Aí a gente passa por uma fase ali mais de negação, onde eles contrataram nesse trimestre agora 1000 hunters, tá? Que é justamente gente para prospectar cliente novo. Então eles estão ali afundando grana numa operação e criando custo de médio e longo prazo numa operação que, como eu acho que já deu para ver, né? Tá meio que fadado ao fracasso, não é o futuro, tá? Além disso, especialmente quando você vai buscar cliente para assinar algo que daqui a pouco vai ter como ser feito direto pelo celular, que ninguém tem que ir prospectar, tá? Um outro ponto ali é uma página inteira da apresentação do segundo trimestre de 2019 para mostrar a evolução das maquininhas e a revolução que eles têm, a modernidade que eles têm nas maquininhas hoje. A gente tem um celular no bolso. Um celular é um computador no bolso. Eu não preciso mais da maquininha, é uma questão de popularizar só. Não é falta de tecnologia, a tecnologia já está aqui. Então assim, eu acho que isso daí é mais um ponto que mostra a negação da diretoria, tá? E aí a gente vê resquícios de desespero quando a gente olha para algumas das iniciativas deles recentemente, tá? Primeiro delas, crédito para cliente, e segunda delas, conta digital. Por que eu digo desespero? Primeiro, porque aquilo ali claramente não é o business principal deles, tá? E aí eles vão entrar em competição direta com fintech, que sabe fazer isso de uma forma muito mais eficiente, que tem atuado no mercado de forma muito mais agressiva, e a gente tem desde fintechs menores até fintechs gigantescas, que é o caso, por exemplo, do Banco BID, ali, do Banco Inter, que é gerido por uma família, a família Manning, que é uma família que sabe o que está fazendo, o Nubank, que acabou de atingir 10 bi de dólar de valor de mercado, e além disso eles estão spreading too thin, eles estão começando a espalhar demais as intenções deles para muitos lugares diferentes, ao invés de focar no que eles deveriam estar focando, tá? E a gente vai falar sobre isso no final, quando eu faço um apelo para a diretoria, tá? Falam bastante de crescimento com relação a crédito para cliente e conta digital, mas é sobre uma base muito pequena, o que torna aquilo dali pouco relevante para a operação como um todo, tá? E aí você vem e fala: pô, Cassiano, tu não sabe nada, sabe? Tá viajando aí, você esqueceu da Cateno. E aí não, eu não esqueci. Eu só deixei o melhor por último, porque eu acho que essa é a parte que de fato vem para encerrar o assunto aqui e matar a situação, tá? A salvação da lavoura, né, a Cateno, a galera fala aí como se fosse a salvação da lavoura, avaliada em 11,6 bi de reais. Vale lembrar que 11,6 bi de reais é aproximadamente um terço do valor do Nubank, que é uma das competidoras que eles vão ter que lidar, tá? Outra coisa assim, que avaliação foi essa? Eu gostaria de ver essa avaliação a fundo para justamente entender qual é a avaliação ali. E mais uma coisa que eu acho que inclusive é o ponto mais importante é o quê?
Hoje ela vale 11,6 bi de reais. E a hora que método de pagamento entrar forte aqui, e a hora que essa competição entrar forte, e a hora que isso daí for viabilizado aqui no Brasil, quanto é que ela vai valer? Porque a Cielo valia muito dinheiro também pouco tempo atrás, e agora já não é mais a mesma coisa. Então isso daí eu acho que vale a pena levar em consideração. Fui buscar info da Cateno, por quê? Porque já tinha me falado disso antes em comentário, eu falei, pô, cara, tu tem que avaliar, bicho, porque é algo que é importante saber. E foi difícil achar informação, tá? As informações que tem no site da Cateno, vagas, muito vagas, tá? O site tem um vídeo explicando o que é Cateno, que eu acho que não tem como indicar o suficiente, vale muito a pena assistir, tá? Até para entender onde é que você vai estar se metendo ali, se aquilo ali é salvação da lavoura. E basicamente o que dá para entender é que a empresa opera com 3 pontos ali, tá? Emissão de meios de pagamento pré-pago, inteligência em autorização e fraude para mercado e meios de pagamento e gestão estratégica de meios de pagamento. Eu não sei vocês, mas a mim não impressiona. Por quê? Porque isso daqui é feito por inúmeras outras empresas, em inúmeros outros países, em inúmeros outros setores. Não é algo que é inovador, de fato. Tá? Então, assim, teria que ser algo muito mágico, de um jeito muito diferente para eu entender. E aí, o que eu fiz? Fui atrás de mais informação. E aí, quando eu falo que a informação foi vaga, eu não estou de brincadeira, tá? Vale a pena ver o vídeo, eu falo novamente, vale muito a pena ver o vídeo de apresentação, mas a apresentação conta com frases como, e aqui eu separei só 3 frases só para dar uma noção do nível de vago que eu estou falando, tá? Frases sobre o cartão pré-pago: desenho customizado, recarregável, internacional e permite compras e saques em milhares de estabelecimentos credenciados pelo mundo. Eu não sei, assim, eu acho que não me passa uma segurança muito grande e não é nada muito inovador e diferente de milhões de outros tipos de cartão de crédito. Outra frase, utilizamos, isso daqui eu não estou parafraseando, é a frase exata tirada do vídeo. Utilizamos dados, essa parte me deixa impressionado, utilizamos dados como ponto positivo, utilizamos dados, analisamos a experiência dos usuários e oferecemos modelos e processos que estejam adequados à realidade das empresas e ao hábito de consumo de seus clientes. Vago. E como terceira e última frase, criamos soluções inovadoras que trazem novas possibilidades de negócios para os nossos clientes com a segurança e eficiência que eles precisam e a experiência que eles desejam. Sabe, assim, ó, é pior do que político falando, sabe? Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com uma empresa que tem uma dificuldade de claramente me dizer o que ela faz. Quando você olha a Tesla, por exemplo, a Tesla não fala, vendemos veículos que vão aumentar a imaginação do poder de onde você vai chegar com a sua vida. Não, é um veículo de long range, elétrico e ponto, acabou. É simples de explicar porque o produto é claro, tá? E aí eles terminam com Cateno, inovação é a nossa marca. Pra mim não impressionou, tá? E aí você pode falar, agora que a gente encerra aqui a análise, Cassiano, se você tem tanta certeza que vai afundar assim, por que você não entra vendido e fica milionário? E a resposta é simples, tá? Eu não entro vendido nessa operação porque, apesar de eu conseguir ver, e aí eu acredito que eu vejo claramente, para onde essa operação está indo, por motivos inúmeros, eu não consigo ter noção de quanto tempo isso vai levar para chegar lá. Tá, ok? E por não ter noção de quanto tempo vai levar para chegar lá, para mim seria muito complicado entrar vendido numa operação e aí ficar pagando custo de aluguel de ação por um longo prazo, que pode ser um longo prazo. A operação pode morrer mais cedo, a operação pode morrer mais tarde, mas pode se estender por anos isso daqui, essa brincadeira. E aí eu ficaria ali pagando um custo de aluguel de ação, esperando o momento que aquilo ali de fato fosse virar para o negativo e eventualmente, possivelmente virar pó. E isso daí para mim é um risco que eu não estou disposto a correr, tá ok? Especialmente porque eu acho meio trash, sabe? Apostar contra uma empresa brasileira que durante um momento teve ali uma evolução bem positiva. Então por isso que eu não entro vendido, a dificuldade de fazer o timing de quando é que essa operação vai afundar. E como último ponto aqui, claramente a minha resposta é não vale a pena entrar no papel, na minha opinião, né? Eu não tenho nenhum interesse em entrar no papel. Mas como último ponto aqui, humildemente, eu gostaria de deixar um apelo à diretoria. Assim, ó, acho que neste momento que estamos vivendo ali com a Cielo, vale a pena admitir a derrota, tá? Parar com o investimento em posições diferentes, em operações diferentes, parar de espalhar dinheiro aí por um monte de operação que possivelmente não venha a vingar. Acho que deveria ser feito o quê? Sangrar a empresa distribuindo 100% do lucro por dividendo, através de dividendo. Aceitar que vai ter perda progressiva de mercado e mesmo assim continuar sangrando a empresa para os acionistas, tá? Eventualmente, quando virar pó, ver se essa operação ser integralizada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil, que são justamente os acionistas controladores ali,
Por quê? Porque dessa forma o preço cairia gradativamente, tá? Não cairia agressivamente. Por quê? Porque você teria uma segurança de dividendo forte entrando para o acionista final. E isso permitiria que todas as pessoas que estão ali investidas em pessoa física soubessem do que está acontecendo, tivessem clareza da visão e mesmo assim fossem permitidas a saída sem uma perda muito grande. Tá, ok? Porque o preço ia cair mais gradativamente pela promessa justamente de um dividendo forte nos próximos períodos, pelo menos enquanto a operação durasse, esse dividendo iria reduzindo progressivamente à medida que a empresa fosse morrendo, em conjunto com o preço do papel. Tá? De qualquer forma, eu espero que todo mundo tenha entendido uma boa, é só uma análise, só estou só levando em consideração os fatos que eu vejo ali. Espero que tenha agregado a vocês. Para quem está comprado no papel e pretende ficar comprado no papel ou vai investir mais no papel, tomara que dê certo. Estou numa torcida forte aqui para quem está no papel. Eu vejo de um jeito diferente. De qualquer forma, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe e até a próxima análise.